turminha do 5º ano. Olha a tia Mari mais uma vez aqui para bater um papinho, trocar informações e ampliar o nosso conhecimento. E olha como tia Mari já está aqui em ritmo junino, exatamente. Está vindo aquela festinha aí muito legal, o São João, e depois com ele vem o nosso recesso. Precisamos daquele descanso, hein? Mas nada de se descuidar, tá? Continuem a usar máscara, lavar as mãozinhas, usar o álcool em gel e nada de aglomerações, ok? Então, turminha, nós estamos aprendendo, né, no último capítulo sobre o ar, não foi verdade? Vamos recordar um pouquinho antes de partirmos para o nosso próximo conteúdo? Vamos lá. Então, apesar de não conseguirmos vê-lo, o ar possui massa e é um material. Ele não tem volume nem forma definida. Por isso, consegue ocupar espaços de diferentes tamanhos e se molda a eles. Quando nós pegamos uma bexiga e ó, sopramos, enchemos aquela bexiga de ar, né? Então, ele vai se moldar àquela forma do balão, tá? E aí, ele pode ser comprimido ou rarefeito. Se ele se soltar, as suas moléculas, ó, não é? E aí, dizemos o quê? Que o ar é rarefeito. Enquanto ele está ali, ó, preso, apertadinho, as moléculas estão juntinhas, dizemos que o ar está comprimido. E aí, quando esse ar ele ganha movimento, ele passa a ser chamado de vento, né? Os ventos são mais uma evidência aí, mais uma comprovação para nós que o ar existe. E eles podem ser fracos, né, como uma brisa, ou forte, como em um ciclone, né? E ele também vem a colaborar com nós, seres humanos aí, fazendo o quê? Gerando energia elétrica por meio da energia do vento, né? A chamada energia eólica, uma fonte de produção aí de energia limpa que não vai provocar danos ao meio ambiente. E aí fica a dica para vocês, vamos conservar esse ar limpo, com menos poluição. E agora nas festinhas juninas, tá? Cuidado aí com esses fogos, tá? A queima da madeira nas fogueiras, porque tudo isso pode o quê? Poluir o nosso ar, certo? E aí, tia Mari, o que nós vamos aprender no próximo capítulo? Nós vamos aprender as imagens do mundo. O que é isso, tia Mari? Pois é importante a gente ter esse registro, né, das imagens, tanto dos fatos que acontecem no nosso cotidiano, como também de outros aspectos aí que nos cercam, outros acontecimentos que nos cercam. Então, para entender como se formam as imagens, os seres humanos aí construíram ao longo dos anos o quê? Diversos instrumentos de observação. Exatamente. O primeiro microscópio, por exemplo, né? Ele foi utilizado como um aparelho muito importante para descobrir a existência das células. Então, um cientista, né, criou aquele aparelho para ampliar a imagem. E aí eles pegaram um pedaço de uma madeira, né, que é feita as rolhas ali do vinho. Me deu um branco agora, tia Mari não lembrou do nome dela. E aí, analisando aquele material, eles chegou à conclusão, né, que a matéria, tudo que está ao nosso redor, é formado por células. E isso graças ao quê? Esses instrumentos criados pelo homem para observação. E vocês pensam que só está para nos ajudar nesse sentido? Não, esses instrumentos vão nos dar muitas informações
através das suas imagens produzidas. Hoje, até para descobrir alguns problemas, né, de saúde, nós contamos aí com o raio-x, com a ressonância, com a tomografia, exames que através das suas imagens vai esclarecer e vai ajudar aí aos médicos, tá? A descobrirem os problemas de saúde encontrados naquele paciente, naquela vítima. Como são importantes, então, esses instrumentos que nos trazem as imagens, as informações através da imagem. Mas eu também posso observar ali, ó, na superfície de um rio, a minha própria imagem refletida. Olha que legal! E quem não gosta também de se ver ao espelho? Mas vamos iniciar nossos estudos com ela, as câmeras fotográficas, né? Como é legal utilizar esse aparelho. Mas nem sempre ela foi do jeito que está hoje não, tá? Aí nos celulares, nas câmeras fotográficas digital, elas antes eram bem rústicas, né? Bem rústica mesmo. E aí, através dos nossos estudos e de um vídeo que a tia Mari vai compartilhar com vocês na nossa aulinha online, vocês vão poder observar a evolução da câmera fotográfica. Esse objeto aí tão importante, principalmente hoje em dia, né? Através dessas câmeras aí fotográficas nos celulares, que nós usamos para registrar fatos do nosso cotidiano, momentos muito importantes. E aí vieram, como a tia Mari falou, as câmeras fotográficas digital, que também veio a evoluir até chegar às câmeras aí no celular, certo? As coloridas. Tia Mari mesmo tem algumas fotografias, né? De quando ela era criança, apenas em preto e branco. Depois essas câmeras foram evoluindo, né, para a fotografia colorida. E aí, tia Mari, inclusive, vai pedir a vocês que construam, tá? Montem uma câmera escura. O que é isso, tia Mari? Então, as fotografias, elas passaram por um grande processo de evolução até chegar às de hoje, não é? Então, por exemplo, por volta de 350 anos antes de Cristo, né? Um filósofo aí chamado Aristóteles, depois vocês podem bater aquele papinho com a tia Michele, né? Desse gênio aí, desse filósofo, que ele criou a primeira câmara escura, um instrumento utilizado para observar o eclipse solar. Quando ele criou essa câmera, tá? Não foi para registrar o que estava ao seu redor, mas sim para poder observar o Sol, ok? E aí esse processo foi sendo evoluído. E quando vocês montarem essa câmera fotográfica e a câmera escura, vocês vão descobrir importantes, como eu vou dizer para vocês, importantes pontos. Por exemplo, quando vocês observarem essa câmera, a imagem está ao contrário. Ops, tia Mari, você está dando um spoiler? Não posso fazer isso. Vocês têm que descobrir realizando esse experimento, ok? Então, tia Mari, continuando aqui com mais esses equipamentos, né, que nos fornecem essa imagem, ok? Nós temos aí de olho na superfície. Nossa, como o periscópio foi muito importante, principalmente nos períodos de guerra, né? Esse instrumento é muito utilizado nos submarinos. E aí permitia que a tripulação, né, daquele submarino, quando estivesse ali no fundo do mar, pudesse saber o que estava acontecendo na superfície, se havia navios, se havia aviões por ali por perto, ok? E aí, como é que funcionava, tia Mari, esse aparelho? Ele está relacionado à existência de dois espelhos, um que fica dentro e outro fora, tá?
O segredo é o quê? A inclinação desse espelho e a forma como ele é colocado. E aí ele vai refletir aquela imagem que vai chegar ao interior do submarino. E assim eles iriam poder ver o que estava acontecendo ao seu redor. Mas o primeiro instrumento capaz de ampliar as imagens foi a lupa. Não foi o microscópio, tá? Mas foi a lupa. Vocês já devem ter feito uso desse instrumento para fazer leitura de pequenos textos, né? Onde a fonte da letra é muito pequena e você não consegue ver a olho nu. Então, a lupa foi um importante instrumento também inventado aí pelo homem, tá? Para ajudá-los no processo de ampliação de imagens. Observem aí, olha quantas coisas Tia Mari falou em relação à imagem e à criação desses instrumentos que vieram ajudar a humanidade. Hoje elas também, né, a produção dessas imagens nos deixam recordar, nos levam aí a voltar ao passado e ver momentos que não vão se repetir. Ah, então ficou só nisso, Tia Mari? Como fonte de lazer, objeto de lazer e registro para memórias, para uso da medicina? Não. Também nós temos aí o uso dessas lentes, tá? E produção de imagem, onde na criação do Hubble, né? Um importante telescópio que está lá no espaço e nos traz informações de onde nós não temos acesso, né? E aí o que acontece? A lente de aumento nesse aparelho é muito importante. E aí os astronautas, né? Eles começam a estudar o que está lá no espaço. Eles são refletores, porque reflete todo, não como em forma de espelho, mas vai refletir a imagem do que eles estão encontrando lá. Os telescópios usam lentes de aumento, né? Chamados como lunetas, por exemplo. Inclusive nós temos muitas aqui no observatório da UESC, né? Então os telescópios, ou chamado também de lunetas astronômicas, funcionam como amplificadores, né? Eles vão ampliar a capacidade dos olhos humanos para observar esses objetos que estão muito distantes. Muitos pesquisadores, né, trabalham em estações espaciais onde existem esses telescópios gigantescos, tá? Muitos têm lá na ilha das Canárias, lá na Espanha, tem um excelente observatório, ok? Atualmente, né, os melhores registros de imagens são obtidos por meio dos telescópios que giram ao redor da Terra, tá? São os telescópios espaciais. E aí eles nos trazem essas informações que vão contribuir para as descobertas aí do espaço, o estudo desses planetas, ok? E aí um desses principais telescópios, como Tia Mari falou nesse instante, é o Hubble. Ele foi lançado ao espaço em 1990 e ele é responsável pelo quê? Para nos passar imagens extremamente importantes para o estudo do universo, né? Ele foi lançado em 1990 e as imagens captadas por meio das lentes desse telescópio revelam um universo muito maior e belo do que o ser humano havia imaginado. Nós tínhamos uma imagem muito ruim do espaço, do universo, né? Que era algo escuro, mas aí essas ideias foram sendo modificadas através de quê? Desses instrumentos criados pelo homem, que veio a transformar e nos passar essas informações importantes, né? De como é esse espaço, de como é esse universo.
E aí a gente já tem novas descobertas, nós estamos descobrindo novos planetas, como são esses planetas, ok? Então, meus amores, nesse capítulo a gente aprendeu aí um pouquinho sobre o processo da formação dessas imagens, ok? Vimos a importância das lupas, né, que servem para visualizar objetos de forma ampliada. Vimos também o periscópio, né, que ajudou muito aí nos submarinos no período das guerras, a evolução das câmeras fotográficas, desde a analógica e a digital, e agora elas aí presentes nos celulares, tá? Por exemplo, as câmeras digitais, elas possuem um sensor para captar a luz das cenas, e aí elas codificam e transforma aquela imagem que pode estar em preto e branco para dar aquele colorido. E aí o que é que nós vamos fazer? Além de realizar as atividades propostas na trilha, Tia Mari quer que vocês anotem qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse conteúdo. Podem trazer também algumas curiosidades. Quem sabe onde vocês não tem uma dessas câmeras analógicas aí e traz para a nossa aulinha online para a gente compartilhar e conhecer mais um pouco desses equipamentos, né? Tia Mari gosta muito desse conteúdo, espero que vocês gostem também. A gente se vê na nossa aulinha online para trocar informações e correções das nossas atividades. Fiquem bem, não se descuidem, máscara, álcool em gel, lavem as mãos, cuidem de vocês e do próximo, nada de aglomerações. Até a próxima, um cheiro.